Pode colocar o tema, já colocou, amém? Irmãos, eu quero aqui compartilhar uma palavra com vocês. Nós estamos, esse mês de agosto e setembro, nós estamos fazendo uma imersão do livro de Hebreus. E tem sido poderoso esses dias, sabe? Porque o livro de Hebreus é uma comparação que é feita do Antigo Testamento com o Novo Testamento. É você viver na lei e na graça. É as comparações, as diferenças. Porque aquele povo que estava nas igrejas, estava andando já, né, segundo o apóstolo Paulo, que eu creio que a Bíblia não fala quem é o autor desse livro de Hebreus, mas ele explica que aquele povo estava retornando para a lei, para as velhas práticas, sacrifício de animais. Ou seja, eles estavam acreditando no sangue de Jesus, mas de repente começou a desistir do sangue de Jesus e começou a voltar às velhas práticas. E aí, quando você lê o livro, quando você vai começar desde o primeiro capítulo, nós já estamos quase encerrando esse livro de Hebreus, e tem sido algo poderoso, porque mostra que muitas vezes de nós aqui na igreja, nós estamos voltando também para o Antigo Testamento, para a lei. Um exemplo que eu dei, né, foi a palavra de domingo passado, que o tema foi totalmente perdoado. Isso causou algumas polêmicas, de pensar assim, como assim? Eu sou totalmente perdoado? Sim. Você é perdoado desde quando você confessou o Senhor Jesus, quando você declarou com o seu coração que Ele é o Senhor Salvador, você já está totalmente perdoado. E aí fala assim, mas então eu preciso pedir perdão para Deus? Eu preciso chegar diante de Deus e pedir perdão dos meus pecados? Você pode fazer isso, mas o que a Bíblia está dizendo é que não tem necessidade de você pedir perdão para Deus. E aí teve uma pergunta, né? Uns irmãos perguntou, teve um irmão que chegou e falou assim, pastor, mas e lá em Mateus capítulo 6 fala da oração do Pai Nosso, que lá fala, perdoa as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, né? Que tem umas traduções fala. E aí, como é que fica? Que lá fala pedir perdão, mas quero que você entenda, lá no começo, Jesus estava começando o ministério dele, lá em Mateus, no capítulo 5, ele começou a fazer o primeiro ministério dele, que foi lá no capítulo 5, ele começou, se não me engano, ele fez a multiplicação, alguma coisa assim, e aí depois ele começou, lá em Mateus 6, quando ele faz a oração do Pai Nosso, ele estava ensinando o quê? A lei ainda, porque ele não tinha morrido, ele não tinha ressuscitado, o sangue não era derramado, o Espírito não tinha vindo ainda, por isso que ele fez aquela oração do Pai Nosso, mas você pode observar que não coloca como em nome de Jesus. Depois lá em Efésios, quando você vai para frente em Hebreus, você vê lá, que vamos ver Hebreus 10, capítulo 10, versículo 10, só para vocês começarem a entender, por que de uma vez por toda, o sacrifício foi feito pelo sangue de Jesus. Então quando você crê que você é perdoado, que todos os seus pecados, irmãos, o fardo é tirado da sua vida, e você começa a avançar. Olha lá, em Hebreus 10, verso 10, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido de uma vez por todas. Aqui fala que é de uma vez por todas os nossos pecados foram perdoados. Olha o verso 11, o verso 11 fala assim, dia após dia, aqui fala agora a comparação lá da lei, dia após dia todo sacerdote apresenta-se para exercer os deveres religiosos e repetidamente oferecer os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover pecados. Então, para você começar a entender a palavra que nós vamos entrar aqui, nós precisamos entender que todos os nossos pecados foram apagados, foram perdoados. Me lembro uma vez que eu assisti um filme quando eu converti, que fala que quando nós chegarmos no céu vai ter um telão, eu imagino igual esse aqui é o maior, e eu fiquei cabulado com isso, e disse que lá mostrava a sua vida todinho, mostrava a sua vida, o que você fez de errado. Quem já ouviu assim falar isso? Quem já recebeu esse tipo de palavra? Fala assim, ó, lá tem um vídeo que vai mostrar tudo. Aí a gente fica meio pensando, meu Deus, tanta feiura que eu já fiz da minha vida, mas será que esse telão vai funcionar nesse dia mesmo? E eu assisti esse filme e fiquei pensando, e muitos anos eu ficava aqui na cabeça, gente, mas vai ser o maior vexame da minha vida, né? E eu ficava pensando, aí eu fico dentro de mim hoje pensando, mas espera aí, se Jesus falou que todos os meus pecados foram perdoados, que ele não se lembra mais, então eu creio que nessa parte do telão ele vai ser, sei lá, vai dar um problema, vai ficar em branco, vai ficar lá como, por quê?
Se a Bíblia fala que todos os nossos pecados foram perdoados, que Ele não se lembra mais, então não vai aparecer. É isso que eu creio hoje. Mas eu passei um bom tempo. Só para vocês entenderem, irmãos, eu fui muitos anos católico, percorri, conheci um pouco da igreja católica, e eles acreditam que se ele chegar no padre, fazer a confissão, eu não sei qual é o nome, mas esqueci qual é o nome que fala, diante do padre, ele está liberado para quê? Para tomar, comungar, para estar ali com os irmãos. Então, se ele chegou e falou para o padre todos os seus problemas, seus erros, ele está liberado. E aí o que acontece, irmãos? Hoje os evangélicos, eles acham assim, não preciso do padre, eu preciso falar direto para Deus. Então você muitas vezes fica muito bitolado, pensando assim, o que eu errei, o que eu fiz de errado, que eu preciso agora pedir a Deus. Porque o tempo todo nós ficamos pensando que nós não estamos tendo condições de receber as bênçãos de Deus, porque tem algo errado na nossa vida. Então a pergunta que eu quero fazer para você: que dia que você vai estar apto para receber as bênçãos de Deus, que não vai ter nenhum problema na sua vida? Nunca. Não faz sentido. É igual um exemplo, se eu falar para você assim, tem um demônio que está manifestando ali numa pessoa, eu quero que você vai lá e expulsa. Qual que é a sua reação de imediato? Espera aí, eu tenho que ver se a minha vida está certinha, se tem algo errado na minha vida, como que eu vou expulsar? Não é verdade? Ou é só comigo que acontece isso? Que já aconteceu isso. Então nós sempre queremos colocar a nossa vida em xeque, o nosso passado, os nossos erros, as nossas falhas. Por isso o tema aqui hoje fala: não retroceda. Não retroceda significa o quê? Não volte para a lei, não age como aquele povo que estava saindo da igreja e voltando para a lei, fazer sacrifício, agir na sua força, não considerava o sangue de Jesus. E aí é onde que o problema acontece. Em Mateus 10, nós estamos no capítulo 10, que aqui nós vamos ver a verdade sobre Hebreus 10, vamos ler, Hebreus 10 verso 39, olha o que diz aqui: nós porém não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para a preservação da vida. Então nós não somos daqueles que retrocedem para o que, irmão? Destruição. Eu quero dizer para você, quando você recebe a palavra de Deus no seu coração, do Evangelho da graça, você sabe qual é o significado Evangelho? Tem muita gente que fala assim, a igreja não prega o Evangelho verdadeiro, o Evangelho verdadeiro é aquele que confronta, aquele que bate, aquele que passa medo nas pessoas. Eu já vi pessoas pregar o Evangelho falando só de inferno. Olha, se você não aceitar Jesus, você vai para o inferno, que o inferno é isso, que o inferno é aquilo, sabe, irmãos? Mas a palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. É isso que nós temos que crer nessa palavra. Então quando você fala pregar o evangelho, você tem que pregar boas novas. Muitas pessoas já chegaram e falaram: pastor, mas a palavra do senhor é uma palavra muito motivacional, é uma palavra de encorajamento, as suas palavras. Irmãos, eu não tenho outra palavra, vou ser bem sincero, eu não tenho outra palavra de não te encorajar em Cristo Jesus. Eu não tenho outra. Eu não vou pegar aqui a sua ferida, o seu problema, e começar a cavucar ou cutucar lá, e falar assim: olha, agora eu vou mexer, e você vai sair daqui chorando, achando que isso está resolvendo o problema, mas não está. O que vai resolver o problema é eu falar das boas novas do Senhor, que é o Evangelho de Jesus Cristo, que é o Novo Testamento, a nova aliança. Por isso que nós estamos aqui como igreja, por isso que nós estamos avançando. Sabe, irmãos, todo dia a gente vê sempre testemunhos: pastor, minha vida está mudando, agora estou entendendo a revelação da graça, essa revelação do amor de Deus. Sabe, eu fiquei o tempo todo sempre pensando, o que eu tenho que fazer? Eu acordava de manhã, já pensava, nossa, eu tenho que anotar todos os meus erros, porque antes de dormir eu tenho que fazer um acerto com Deus, pedir perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Então você anda sempre olhando o que? Os seus defeitos, ou vendo o que Deus está fazendo na sua vida? Você tem sempre olhado para a glória do Senhor, ou você tem olhado seus defeitos? Quanto mais você olhar para você, irmãos, mais defeito você vai encontrar. Mas quando você olha para Cristo, menos defeito você vai ter, porque o Senhor vai tirando. Sabe, irmãos, é você agir às vezes de uma forma, achar assim: mas eu sou uma pessoa que eu tenho um vício. Quanto mais você concentrar nesse vício, irmãos, mais esse vício vai ficar forte em você. Mas quando você olha para Cristo, as coisas vão avançar. Quanto mais você senta nessa cadeira aqui todos os domingos e nas células para aprender a palavra, o Evangelho das boas novas, mais forte você vai ficar no Senhor.
Porque a Bíblia fala que a palavra é a espada de dois gumes. Você é transformado pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra, mais transformação. Hebreus 10, 25. Olha o que diz no capítulo 10, né? Hebreus 10, 25 fala assim: e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns que tinha lá na igreja lá de Hebreus, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem que aproxima-se o dia. Aqui estava dando um alerta para aquele povo da igreja, fala assim: olha, deixa eu falar um negócio para vocês, sai desse convencimento e vai converter, porque irmãos, até o dia eu estava conversando até com o André fazendo umas perguntas, falando das pessoas que passam anos e anos na igreja e de repente volta para a lei, volta para o mundo, volta. Aí você pensa assim: mas e aí? Essa pessoa realmente foi convertida? Eu acredito que não, porque a pessoa que uma vez ele é convertido, irmãos, ele não retrocede. A pessoa que é uma vez convertido, ele pode afastar às vezes do mover da igreja, sabe, irmãos, mas ele não retrocede. Ele vive crendo no Senhor Jesus e não começa a agir de forma segundo o coração, a vontade dele, e muito menos lá andar na lei de sacrifício de animais. Por quê? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que é somente convencido. A Bíblia fala iluminados, teve até experiência com o Espírito Santo, foi até curado. Sabe aquelas pessoas que chegam numa igreja e vai lá, recebe a bênção, depois não volta mais? Aquela pessoa não foi convertida. Aquela pessoa recebeu a bênção de Deus e de repente fala assim: não quero agora não, tá bom. Aí depois aparece outro problema, ele volta. Então essas pessoas são convencidas. É o que estava esse povo, aí o apóstolo Paulo fala: e não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajá-los. Por isso que nós estamos aqui hoje, para encorajar um outro. Fala: creia nessa graça, vamos, peça a Deus, para Deus revelar, para Deus mostrar algo que você nunca viu antes na palavra, e as coisas vão começar a fluir, a prosperar. Então assim, aqui eles eram apenas convencidos e não convertidos, deixavam a igreja e voltavam a sacrificar no templo. E a palavra chama isso de viver deliberadamente em pecado. Olha o versículo 26, Hebreus 10, verso 26. Hebreus 10, 26 diz assim: porque se nós pecarmos deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Aqui o significa deliberadamente em pecado. Se você abandona Cristo e o sacrifício feito na cruz, abandona a congregação dos filhos, da igreja no caso de Deus, e volta ao sacrifício do templo, que não pode remover pecados, você está voltando a viver deliberadamente do pecado. Quando você que recebeu a palavra, irmãos, você começa a entender, a compreender, mas de repente fala assim: isso aqui está errado, eu vou voltar lá, sabe uma coisa, isso tem que estar errado, eu não creio que assim funciona. É assim aquele povo judeus, irmãos, judeus, muitos ali conhecem Jesus Cristo, louva, conhece a palavra, acha que ele é um profeta, mas não crê que ele era Salvador. Quando eles começavam a andar e crer, de repente dava o desânimo neles: não, vou reunir com esse povo mais não, eu vou voltar lá para a lei. Aí começava a guardar o sábado, começava a sacrificar animais, que achando que quando mais matasse os animais, mais os pecados seria, né? E isso acontecia, irmãos, não era só a igreja lá de Hebreus não, lá de Coríntios também. Olha o que diz lá em 1 Coríntios 15, verso 12. 1 Coríntios 15, verso 12 diz assim: ora, se a pregação que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês dizem que não existe ressurreição dos mortos, se era o povo lá da igreja de Coríntios. Olha o verso seguinte, verso 13: se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Verso 14: se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Verso 15: mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Verso 16, eu quero ler até o 17 com os irmãos. Pois se os mortos não se ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. É o que ele estava crendo. Aí fala assim: se Cristo não ressuscitou, a fé que vocês têm é inútil.
E eu presto atenção nesse último aqui, essa última frase. E ainda fala, e ainda estão, é inútil, e ainda estão nos seus pecados. Você acredita sim, irmãos? Se nós não cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então, se você não crê, os seus pecados não foram perdoados. Aqui ele estava falando, se você não crê que Jesus ressuscitou, irmão, então a sua fé é inútil. Então seus pecados ainda estão em você. Você vive debaixo desse pecado. Irmãos, muitas pessoas têm dúvida demais disso. Porque você viver debaixo do pecado é uma coisa, e você pecar é outra coisa. Ficou confuso? Ficou, né? Pela cara de vocês, ficou. Mas nós temos que entender que mais para frente um pouquinho, que a palavra fala, lá em 1 João 3, verso 9. Olha o que diz 1 João 3, 9, para explicar isso para vocês. Todo aquele que é nascido de Deus, não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode pecar porque é nascido de Deus. Aqui fala prática do pecado. Então é diferente. Ah, mas como eu sei se eu estou realmente vivendo uma vida santificada, igual a palavra fala? Se eu estou vivendo debaixo da prática do pecado, é a quantidade de vezes que eu erro? Não, você errou 10 vezes, realmente você não é convertido. Irmãos, a Bíblia não fala sobre isso. Mas sabe o que a Bíblia fala? É como fica seu coração quando você peca. Se você fica constrangido, se você fica triste, isso é um sinal. Por quê? Porque quando nós erramos, nós ficamos o quê? Assustados. Nossa, não era para mim fazer isso. Isso aconteceu. Isso é um sinal que você é nascido de Deus. Agora, quando você não importa, o pecado está ali, né, na sua vida, e você começa a viver como uma vida normal, deliberadamente, como a palavra fala, é sinal que você ainda não é um crente literalmente convertido, que está tendo prazer no pecado. Então o pecado da sua vida é algo que você tem que ficar o quê? Incomodado. Por isso que volta lá no 1 João 3,9. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica. Aqui não fala assim, todo aquele que é nascido de Deus não peca mais. Aqui fala, não pratica o pecado. Praticar é você acordar de manhã e falar assim, hoje eu vou fazer isso de errado, eu vou matar eu vou planejar um prejuízo para alguém, vou fazer isso. Isso é viver na prática, você está planejando isso. Mas quando você, Senhor, eu olho com o tempo, e aí quando chega no final do dia, Senhor, hoje meu dia foi muito abençoado, e você já começa a ver a glória de Deus. Senhor, eu só quero declarar que todos os meus pecados foram perdoados, cravados na cruz. Assim, se você começar a ter esse tipo de oração, irmãos, a sua vida vai pegar outro sentido. Mas se você começar a analisar só seus erros, suas falhas, irmãos, eu era tão assim, né, que eu ficava o tempo todo, faltava até pegar uma caderneta para anotar os meus erros, para falar assim, eu tenho que depois falar para Deus. E se eu falar para Deus, aí Deus vai me perdoar. E a pergunta é, o propósito de Deus é de acordo com a nossa memória, de nos perdoar? Se eu lembrar de algo errado, Deus me perdoa. E se eu não lembrar? Lá no Antigo Testamento era assim, irmãos. Vocês vão ver o tanto que era pesado. Infelizmente, muitas pessoas agem dessa forma. Então, muitos crentes hebreus não estavam voltando ao judaísmo. Evidentemente, essas pessoas não eram realmente convertidas, mas conheceram a verdade de Cristo e mesmo assim voltaram ao sacrifício de animais. Então, quantas pessoas, irmão? Então, as pessoas realmente regeneradas não conseguem viver na prática do pecado. Hebreus 10, 27, olha o que diz. Hebreus, capítulo 10, versículo 27. Fala assim: mas tão somente uma terrível expectativa. Na minha tradução fala assim: mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Verso 28. Verso 28 diz assim: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, no Antigo Testamento, Deus era firme. Por quê? Tinha os mandamentos, não cumpria, e o que acontecia? As pessoas morriam. Aí você falava assim, mas tinha que ser pecado muito pesado? Não, irmãos. Se eu falar para você, se a pessoa trabalhasse dia de sábado, que não guardava o sábado, você sabe o que acontecia com ele? Era apedrejado. Só para você ter uma ideia. Então muitas pessoas hoje têm essa mentalidade do Deus que nós servimos, que esse Deus é lá do Antigo Testamento.
ele apedreja. Olha aqui a palavra de Deus diz, vou ler com os irmãos para vocês entenderem. Números 15, verso 30. Quero que você preste atenção nessa história. Hoje nós temos Cristo, nós não estamos nessa lei, né, que existiu lá em Números. Todo aquele, porém, que pecar deliberadamente, seja nativo, seja estrangeiro, residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Verso 31. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos, deverá ser eliminado a sua culpa e estará sobre ele. Verso seguinte. Certo dia, olha essa história desse homem, irmãos. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo o que, irmãos? Lenha no dia de sábado. Olha o que aconteceu com esse homem, verso 33. Aqueles que o encontraram recolhendo lenha, levaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade. Verso 34. Que o prenderam porque não sabia o que deveria ser feito com ele. Olha o verso 35. Então o Senhor disse a Moisés: o homem deverá ser executado, toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. E olha o que aconteceu com ele. Assim toda a comunidade levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado o que, irmãos? A Moisés. Olha para você ver esse Deus lá de Moisés, do Antigo Testamento. Esse Deus, se você falar assim, ó, errou, vai pagar com morte, vai ser apedrejado. E quantas pessoas são apedrejadas pelos seus erros, irmãos? Porque pega esse versículo e quer basear nas nossas vidas de hoje. Nós não podemos viver assim. Aqui, irmãos, às vezes você pensa assim, gente, mas ele trabalhou no sábado e deu esse problema. Foi. Não foi uma traição, um adultério, não foi uma morte, algo assim que você pensa assim, meu Deus, assim, esse aqui merecia. Mas foi algo que de não ter trabalhar, porque eles guardavam tanto o sábado naquele tempo, irmãos, que eles consideravam como um descanso. Agora você imagina, se a lei, irmãos, se as pessoas não cumprissem a lei, era tão perseguida dessa forma. Agora eu te pergunto, aqueles que não querem a graça de Deus, o que pode acontecer na vida da pessoa? Quando a pessoa volta lá para a lei, e aí ele não consegue, por isso que muitas pessoas vivem debaixo de quê, irmãos? Condenação, acusação, culpa, o tempo todo fala assim, Deus não me abençoa mesmo não, é porque tem algo errado na minha vida, é que tem algo que não está, o Senhor não perdoou. Por isso que a nossa fé em Cristo Jesus, através dele, mostra que todos os nossos pecados foram perdoados. Mas se eu pecar de novo, Senhor, esse também está, e você levante a sua cabeça, e não desista, porque grandes coisas Deus tem para mim e para você. Mas se você ficar escravo dos seus erros, das suas falhas, dos seus vícios, você nunca vai avançar, nunca vai avançar. Por isso que nós temos que renovar a nossa mente. Hoje, irmãos, na graça, quando nós lá no Antigo Testamento errava, era morte. Agora na graça, sabe o que ele fala? Ele olha para mim, para você que é filho, e fala assim, perdoa, ele não sabe o que faz. É assim que Jesus olha mais, mas que isso, pastor? Vamos ler aqui Lucas 23, verso 34. Quando Jesus estava lá sendo crucificado, as pessoas estavam lá, crucifica, gritando. Olha o que Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Só ler essa parte aqui. Aqui quando você erra, Jesus é o nosso advogado, é o nosso mediador. Ele fala para Deus assim, ó, Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. É assim que nós vivemos na nova aliança. Lá na velha aliança era dessa forma, juntava todo mundo e apedrejava. O seu erro não tinha perdão. Mas quebrou os mandamentos. Então quanto mais nós queremos cumprir os mandamentos, mais nós podemos ir para a morte. Essa é a palavra. Quanto mais você querer cumprir, agir na sua força, agir, sabe, conforme o Antigo Testamento diz, mais você vai andar sobrecarregado. Mas quando a palavra fala para você, Pai, perdoa-lhe, não sabe o que faz, o Senhor está falando assim, olha, eu tenho mais uma chance para te dar, eu não vou desistir de você, então não desista, não retroceda, eu estou contigo, olhe para mim. Irmãos, quantas vezes nós queremos desistir de algo da nossa vida, por quê? Porque nós tiramos os olhos de Cristo.
Eu quero desistir. Fala, você está orando nesse propósito? Vamos continuar orando, Deus vai fazer algo. Mas o que eu fiz é algo muito errado. Mas olha para Cristo. Eu sei que você às vezes está sofrendo tantas consequências, porque o pecado, ele tem as suas consequências. Eu quero falar para você, não vale a pena pecar, não vale a pena viver debaixo do erro, não vale a pena. Mas quando você olha para Cristo, irmãos, as coisas começam a pegar outro caminho, e você começa a andar de cabeça erguida, e começa a olhar para o Senhor, e as coisas começam a fluir. Então qual foi o pecado daquele homem, irmãos? Foi homicídio, adultério, desonrou seus pais, como os mandamentos falam. Ele apenas apanhou a lei no dia de sábado. O sábado era o dia do descanso. Deus, irmãos, Ele prioriza o nosso dia. Se Ele está lá descansando, irmãos, Ele quer que você entre no descanso também. Você não tem que ficar igual uma barata tonta para lá e para cá, para lá e para cá, e pensar assim, o que eu tenho que fazer? Está dando tudo errado na minha vida. Para, senta, olhe para Cristo, não retroceda. Senhor, me ensina, e busca a presença dEle, que Ele vai direcionar a sua vida. Mas enquanto você querer andar do seu jeito, da sua forma, as coisas não vão se encaixar. Se você não tirar eu não sei, não estou conseguindo enxergar um palmo na minha frente, é hora de você falar assim, eu vou descansar, eu vou orar, e eu vou esperar a voz de Deus falar ao meu coração. Porque senão, irmãos, você vai voltar para a lei, você vai agir na sua força, você vai fazer igual aquele povo, fala, não, esse negócio de sangue de Jesus aqui, confiar nessa graça, aí não funciona não, eu tenho que ir lá e resolver o problema. Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29 diz assim, deixa eu ler a tradução aqui. Com mais severo castigo julga vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça. Aqui, irmãos, se nós pegamos esse texto, que fala de uma pessoa que voltou para a graça, que não, as pessoas daquele povo, daquela igreja, aqui fala que toda essa descrição tem sido usada para dizer que se refere àquele crente que cai no pecado repetidamente. Diz que aquele que peca deliberadamente ou conscientemente, está pisando aos pés do Filho de Deus, profanando o sangue, insultou o Espírito da graça. Então o que é insultar o Espírito da graça, irmãos? É aqueles que recorrem à sua força, é você não depender, é você não descansar, é você não ouvir a voz de Deus, é você fazer assim, eu quero o sacrifício de animais, o sangue derramado lá vai resolver, e não o sangue de Jesus. Irmãos, a moeda nossa é o sangue de Jesus. Isso tem que ser claro na sua vida. O sangue de Jesus é que nos purifica e nos perdoa. Você está debaixo desse sangue, dessa cachoeira de sangue de Jesus, te protegendo, te lavando, te purificando. Essa é a promessa. Então por isso que quando fala aqui nesse versículo, insultar significa o Espírito da graça, é justamente você sair do Espírito da graça e você retroceder para o Espírito da lei. É você tomar as decisões do seu jeito, e a graça ser em vão, você decair da graça, tem uma tradução fala, ou cair da graça, sabe, irmãos? Agora interessante desse versículo que fala o seguinte, aquele povo era santificado, mas como assim? Eles viviam lá querendo voltar para os animais, vivia retrocedendo, e ainda era santificado. Volta lá o versículo 29, Hebreus 10, 29, fala, qual mais severo castigo julgam vocês merecer aquele que pisou o Filho de Deus, considerou profano o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e também insultou o Espírito da graça. Irmão, você sabia que até aquelas pessoas pecadores, que não são convertidos, e você que é filho ou filha, você santifica essa pessoa? Olha o poder de Cristo na nossa vida, é tão grande. Você, mulher, quando deita com seu marido, e que ele não é convertido, você está santificando ele, porque a palavra fala que você é santificado. Isso está na palavra em 1 Coríntios 7, verso 14. 1 Coríntios 7, 14 fala assim, pois o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. Se assim não fosse, os seus filhos seriam impuros, mas de fato são santos.
Olha que poder de Deus, de Cristo na nossa vida, irmãos. Você é filho de Deus, você é filha de Deus, então você vai santificar a sua casa. É o que a palavra de Deus está dizendo. Esses irmãos aqui, irmão, estavam retrocedendo, voltando lá para o sacrifício de animais. Eles estavam rejeitando a graça, rejeitando o sangue de Jesus, mas ele era santificado. Porque Jesus, ele é tão bom, irmãos, tão bom, por isso que as misericórdias se renovam a cada manhã. Por que renova a cada manhã? Porque de manhã ele fala para você: eu não lembro mais dos seus pecados de ontem. Ela foi renovada agora de manhã. Quem crê nessa verdade que diga amém? Isso é uma verdade. Você precisa simplesmente crer nessa verdade. Se você crer de todo o seu coração, irmãos, a sua vida vai pegar um nível tão alto que você não vai entender. Por isso que o Paulo diz que o cônjuge incrédulo é santificado pelo convívio com a cônjuge crente. O mesmo acontece com aqueles que ainda não se converteram, mas que frequentam os nossos cultos. De certa forma, eles são abençoados pelo convívio. É igual tem muitos irmãos aqui, irmãos, no nosso meio, que às vezes não tem o compromisso que às vezes que você tem, mas é abençoado, é santificado, é o que a palavra de Deus está dizendo, mas não são convertidos. Vocês estão entendendo, irmãos? São convencidos, são iluminados, recebem a presença, sai daqui mais leve. Mas quando você vive, vai mergulhando na graça de Deus, mais mergulhando, mais fome você vai tendo. É quando você come um pouquinho, de repente você vai comendo mais, comendo mais. Igual uma criança, né, irmãos? Interessante que o apóstolo Paulo fala que a criança, né, que nós nascemos, né, a criança representa o reino de Deus. Uma criança nasce perfeita, mas ela busca a perfeição. E o apóstolo Paulo fala que nós temos que buscar essa perfeição. O que é ser perfeito? Uma criança, ela nasce perfeita, sim ou não? Mas faltando dente, perfeito? Não está perfeito, mas é perfeito. Quem está entendendo aí? Aí depois de repente não tem cabelo, mas é perfeito, não é verdade? Mas procura a perfeição. O que nasceu o cabelo não fica mais bonito ainda? Olha que nasce os dentes, olha que começa a andar, começa a falar. Então vai procurando o quê? Uma perfeição, dia após dia. Assim somos nós, a nossa caminhada. Quando você aceita Jesus, ele já olha para você e fala assim: você é perfeito, você é perfeito. Aí de repente você vai começar a andar, vai nascer dente, vai começar a nascer cabelo. Aí está vendo, você está buscando a perfeição. Esse é o que a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Então você precisa crer que você está na edificação, buscando a cada dia a perfeição, e você vai chegar lá somente quando nós partimos daqui, ou Jesus voltar antes. Amém, irmãos? Então, eu quero dizer algo para você, que Deus ainda tem dois povos. Ué, pastor, como assim? Sabia que Deus tem dois povos? Vamos ver o que a palavra de Deus diz? Hebreus capítulo 10, versículo 30. Diz assim: pois conhecemos aquele que disse: minha vingança, e eu retribuirei. E também o Senhor julgará o seu povo. Aqui fala julgará o seu povo. Vamos entender quem é esse povo? No verso seguinte, vamos lá. Verso 31, fala assim: algo terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Nesse versículo fala que o Senhor julgará o seu povo, irmãos, porque a promessa de Deus é que Ele voltará para o povo de Israel, que é os judeus. Deus tem uma aliança, tem um compromisso com o povo de judeus, irmãos. Então Deus tem aquele povo judeu, que é o povo de Israel, e tem também uma aliança comigo e com você. Por quê, irmãos? Porque nós somos aqueles que confessaram a Cristo, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que são filhos. Então existe um compromisso, por isso que ele fala que ele vai julgar o povo de Israel, aquele povo que está lá na lei, que ainda não confessaram a Cristo como Senhor e Salvador, mas o Senhor está esperando. Por isso que você vê, irmãos, que há algo, que as profecias estão se cumprindo em Israel, que está cada dia se cumprindo, e você pode observar que cada dia mais o nome do Senhor está sendo conhecido, avançando, as tecnologias, agora vai construir, eu creio que, né, para Jesus voltar precisa construir o templo de novo, a reconstrução do templo, só falta isso. E cada dia mais eles estão, porque Deus tem uma aliança com aquele povo, mas precisa de confessar. Então Deus tem dois povos na terra, tem o povo de Israel e tem nós como igreja. Nós somos o povo escolhido, nação santa, povo exclusivo de Deus. Quem é o povo exclusivo de Deus aqui? Diga amém.
Então nós precisamos admitir que Deus tem uma aliança com Israel e eles ainda são o seu povo. A igreja não tomou o lugar de Israel, não tomou, irmãos, mas só que eles vão ser alcançados, em nome de Jesus. Isso é muito assustador para alguns, como ser povo de Deus e não ser salvo. Mas é aquela verdade, né, irmão? Se não confessar o Senhor com a sua boca, no seu coração, que o Senhor é Salvador, não vai morar no céu. Você precisa de crer. Por isso que Mateus 10, 32, irmãos, diz assim, Mateus 10, versículo 32: todo aquele que me confessa diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai que estás nos céus. 33, diz assim: mas aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que estás no céu. Irmãos, eu sei que nenhum de nós vamos negar Jesus, mas o problema é que muitas vezes nós retrocedemos com as nossas atitudes. Quando você toma uma decisão sozinho, quando você não ora, não busca, quando você toma uma decisão errada na sua vida, você está negando Jesus. É a mesma coisa falar assim: deixa que eu resolvo, deixa que eu faço. Aí depois, nossa Jesus, mas sou seu filho e tudo. Aí o Senhor vai dar uma nova chance para você, claro, que Ele sempre vai dar uma nova chance. Por isso que nós temos que entender que, se você recebe o Filho, Deus recebe você. Rejeite o Filho, Deus rejeitará. Aceite o Filho e o Deus o aceitará. Tudo é por meio de Cristo Jesus. Eu fui no aniversário, irmãos, de uma pessoa que é católica, bem frequenta mesmo, eles são realmente. E aí, de repente, na hora lá dos parabéns, foi cantar parabéns e tudo, deu uma palavra, tudo lá, né? E duas coisas que eu observei: não falou nenhum momento de Jesus, falou só de Deus e Maria, nesse aniversário. Eu sei que é a cultura deles, mas é a prática do catolicismo. Eu só lembro de Jesus mesmo na época da Páscoa, da ressurreição, que eles falam muito intenso de Jesus. Mas nós precisamos ter esse ato de Jesus em tudo. Acordar de manhã, oh Jesus, irmãos, na hora que eu respiro fundo assim, só falo de Jesus assim, ó, eu já sinto uma presença muito forte dentro de mim, uma paz, uma alegria, sabe, irmãos? Por isso que nós temos que crer, falar, tomar decisão. Quando você começa assim a andar dessa forma, sua vida vai pegando outra dimensão. Portanto, essa expressão, Deus julgará o seu povo, certamente se refere a Israel, porque para nós hoje não há mais nenhuma condenação. Não há mais condenação para nós. Nós somos o povo escolhido, sem condenação. Aqueles que voltaram, se perderam. Em Hebreus 6,6, não vamos ler não, que aqueles que caíram, ou seja, retornaram ao judaísmo do Velho Testamento, não podem mais ser renovados pelo arrependimento que a palavra de Deus diz. Hebreus 6, verso 4, vamos ler. Mas caíram, vamos lá, Hebreus 6, volta lá no Hebreus 6, verso 4, diz assim: ora, com respeito àqueles que uma vez foram iluminados, aqui está falando dos convencidos, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo. 5, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. E o verso 6 diz assim: mas caíram, então é impossível que seja conduzido novamente ao arrependimento, pois estão crucificado para si mesmo o Filho de Deus, crucificando para si mesmo o Filho de Deus, sujeitando-se à desonra pública. Aqui fala justamente, irmão, daquelas pessoas que retrocederam. Retroceder para o sangue de animais constitui um tipo de blasfêmia, cujo resultado é a perdição. Irmãos, muito cuidado, irmãos, não retroceda. Não retroceda. Eu quero fechar essa palavra com você, dizendo: quando você olha para Cristo, você está avançando, mas quando você tira os olhos dele, você está retrocedendo. Vamos ler aqui em Hebreus 10, verso 32, para nós ministrarmos a ceia daqui a pouquinho. Hebreus capítulo 10, verso 32. A palavra de Deus diz assim: lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos publicamente, insultos, atribulações, e outras ocasiões fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois subiam que possuíam
bens superiores e permanentes. Olha o verso 35. Por isso, não abandone a confiança que vocês têm, ela será generosamente recompensada. Olha o verso 36, diz assim: portanto, vocês precisam perseverar, de modo que, depois de terem cumprido a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. E o 37 diz assim: pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Verso 38 fala: mas o meu justo viverá pela fé. Aí fala: o meu justo viverá pela fé. Contudo, se retroceder, não me agradarei dele. E o último, 39, nós porém, aqui o apóstolo Paulo fala: nós porém, não somos dos que retrocedem para a destruição, mas dos que têm fé para o que, irmãos? Para a preservação da vida. Aqui, você quer preservar a vida, irmãos? Não retroceda. O escritor do livro aqui faz agora uma exortação. Ele exorta os irmãos para que se lembre dos dias anteriores. Irmãos, o que tem que trazer a sua memória, irmãos, não é o seu erro, é os livramentos que Deus te deu. Irmãos, já parou para analisar? Às vezes quando eu olho uma pessoa bêbado numa rua, eu falava: se era para ser eu. Porque quando eu olho para trás, irmãos, eu vejo meus pais, meus avós, eu vejo que ele fala: Deus, obrigado, o Senhor me livrou desse aqui, era para mim estar desse jeito. Eu perdi meu avô desse jeito, eu perdi meu tio desse jeito. Aí eu começo a alegrar meu coração, aí vai encher o meu coração de fé, sabe, irmãos? E muitas vezes eu olho situações e muitas pessoas não têm compaixão, eu fico com compaixão. Falo: Deus, eu era uma pessoa tão miserável, hoje eu sou uma pessoa próspera, abençoada. Senhor, quantos livramentos. Eu olho para minha família e falo: Deus, minha família era para estar destruída, meu casamento era para estar destruído. Aí de repente fala: Senhor, obrigado. É o que esse povo faltava fazer neles, eles não estavam fazendo isso. Eles queriam culpar, sabe uma coisa? Eu estou andando aqui, não estou acreditando nesse sangue de Jesus, esse negócio não está funcionando na minha vida, eu vou voltar lá para a lei, para o sacrifício de animais. Eles estavam retrocedendo para quê? Para a justiça própria, para o bom comportamento. Não, se eu conseguir, vai que eu vou conseguir cumprir agora os mandamentos, eu vou andar do meu jeito. Mas as coisas não funcionam dessa forma. Então eles foram colocados, irmãos, como um espetáculo de opróbrio, tribulação, compadeceram que foram os encarcerados, como se eles mesmos estivessem presos. Eles passaram por tanta situação, irmãos, mas Deus estava livrando o tempo todo. Deus dava vitória para eles, mas não reconhecia. Tinha um coração de ingratidão. Quem conhece pessoas assim, irmãos, que vive o tempo todo reclamando, murmurando: não concordo, esse negócio não funciona, essa estratégia de pregar o evangelho dessa forma, do amor, do perdão, da graça, da justificação, esse negócio não funciona, eu gosto é de taca, eu gosto é de... Irmãos, quando a pessoa está retrocedendo, e a palavra deixou muito bem claro, irmãos, se a pessoa rejeitou a lei, não cumpriu a lei, ele tinha resultado de morte, irmãos. Imagina a graça. A pessoa que não aceita a graça, eu não quero nem imaginar o resultado disso, porque a pessoa vai voltar para a lei. Existem duas opções, irmãos: ou você vive debaixo da lei, dos mandamentos, ou você vive da lei do Espírito, que é a graça. Ou o Espírito te conduz a sua vida, ou você vai andar no Espírito da lei, da sua força, da justiça própria, da sua vaidade, do seu orgulho, do seu autoconhecimento, e vai dar morte. Quem está entendendo a palavra aqui, diga amém. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero falar um pouco sobre a ceia. Quantas vezes, irmãos, que no dia da ceia, para mim é uma tortura. Já falei isso para vocês. Porque para mim a ceia seria: examine a si mesmo. Eu pensava: gente, eu tenho que lembrar agora todos os meus pecados. Aí já começava a querer voltar e tentar lembrar, e tentar bater cabeça. E eu pensava: se eu tomar a ceia, né, de forma indigna, ainda pega a palavra, vai acontecer algo pior com a minha vida. Quantas vezes eu fiz isso? Mas a palavra fala, irmãos, examinar a si mesmo é você olhar para o alto, olhar para o céu e falar assim: Senhor, o Senhor é tão grande, eu sou tão pequeno, eu sou tão falho, que o Senhor morreu por mim, perdoou todos os meus pecados, o sangue foi derramado de uma forma tão sobrenatural, que hoje eu posso sentar na mesa, ceiar,
tomar o cálice da nova e eterna, a última, a única aliança. Olha que lindo isso, irmãos. O sangue da nova e eterna aliança. Não tem outra mais. Você está nela, nessa aliança. Quem está nessa aliança aqui, diga amém. Lucas capítulo 22, verso 19. Eu quero ler com os irmãos aqui. Lucas 22, 19. Pegando ele o pão, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Faça isto em memória de quê, irmãos? De mim. Aqui está falando que faça em memória de mim. Não faça em memória sua. Não faça em memória de você achar que nunca vai. Irmãos, que dia que nós vamos merecer? Que dia que nós vamos conseguir falar assim: olha, todos os meus pecados estão perdoados, está tudo certinho, minha vida 100%, agora eu vou tomar ceia. Eu sei que ninguém, não existe ninguém que possa levantar e colocar nessa posição. Se ele fizer isso, ele está errado. Mas quando você olha para o Senhor e fala assim: olha, todos os seus pecados foram perdoados, o sacrifício foi feito de uma vez por todas. O sacrifício foi feito de uma vez por todas. Quando você compreende essa palavra, irmãos, que o sacrifício foi feito de uma vez por todas, você está apto para ceiar, para você mergulhar, para você aprofundar. Eu quero te convidar você nessa noite, para você não retroceder. Retroceder, irmãos, é você descansar. Aquele homem, irmãos, foi apedrejado porque rejeitou o descanso, que era descansar num sábado. Olha para você ver que situação. Ele foi apedrejado até a morte. Quando você rejeita o descanso de Deus. Interessante que a palavra fala que Jesus, ele morreu, ressuscitou, está assentado à direita de Deus. Ele está assentado fazendo o que, irmãos? Desesperado. Você acha que Jesus está para lá e para cá? Fala: meu Deus do céu, olha que situação que está lá, meu filho fez aquilo de errado, fez aquilo ali. Você acha que ele está desesperado? Não, ele está assentado. A palavra fala que ele está assentado, descansando à direita de Deus, sendo que o mediador. Hoje ele pega a sua mão cada vez mais e aproxima mais de Deus. Hoje ele fala para você: você é meu filho amado. Irmãos, quantas pessoas que às vezes chegam em mim para falar situações dos seus pecados, suas falhas, mas antes das pessoas falar para mim todos os seus erros, falam: olha, não importa o que você fez, se você crê no Senhor Jesus, o Senhor não faz questão de lembrar, e muito menos eu não quero aqui apontar, falar dos seus erros, não quero falar isso, que eu acredito que você já teve sérias consequências sobre as suas falhas, mas eu quero falar para você das boas novas, que Cristo Jesus morreu por esse pecado, por aquele que você nem lembra. Por isso que você é totalmente perdoado. Por isso que totalmente você hoje é habilitado para sentar na mesa do rei, para você comer, para você esbanjar. O sangue foi derramado para mim e para você, mas é uma questão de crer, de confessar, declarar. Feche seus olhos e nós vamos ministrar o louvor. Quero convidar os irmãos para estar aqui servindo. Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá